O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo. Um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, ao observarmos a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, o Senhor vai dizer: não oprimas e nem maltrate o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Veja bem, amados filhos, como muitas vezes esquecemos a dor que passamos, esquecemos muitas vezes o sofrimento que vivemos em alguma situação e causamos sofrimento semelhante a outro, porque Deus teve que orientar o seu povo, um povo que Ele tirou do Egito, um povo que Ele tirou da escravidão, um povo que era oprimido, sofria. E agora Deus está orientando esse povo, dizendo: não oprimas nem maltrates os estrangeiros, não faças mal à viúva nem os órfãos, não maltrateis, porque eles gritarão a mim. Olha, o mesmo Deus que o protegeram e o que os libertaram daquele tamanho sofrimento lá no Egito, é um Deus que assiste eles fazendo maldade, crueldade com o mais pobre, o menor. Que contradição! Que contradição nós nos encontramos hoje diante dessa palavra que está sendo proclamada para nós. Eu ouvirei o clamor deste povo, eu verei as suas lágrimas contra o povo que Ele mesmo, Senhor Deus, teve compaixão, teve misericórdia. Uma verdade é: a experiência da ingratidão é uma das maiores dores que podemos sentir. Alguém que nos foi ingrato. Assim também nos mostra esta primeira leitura, mas ao mesmo tempo mostra que Deus está no controle e está acompanhando
aquele que sofre. Triste é quem é a causa do sofrimento de alguém. Eu sempre digo: tenham medo, povo de Deus, tenham medo de ser você a causa das lágrimas de alguém. Tenham medo, porque o Senhor Deus enxugará esta lágrima, mas agirá com você com cólera, porque a sua justiça se perpetuará. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. E a experiência de perceber a força desse amor de Deus, que enxuga as nossas lágrimas. Todos nós, amados filhos, quando estamos diante de uma grande dor, de um grande sofrimento, quando clamamos ao Senhor, quando derrubamos nossas lágrimas e dobramos nosso joelho ao Senhor, Ele nos ampara. Ele faz com que nós saiamos daquele momento, daquele quarto onde nós nos isolamos e choramos. Ele faz com que nós saiamos daquele lugar revigorado. Ele é a nossa força. Ele nos ensina a vencermos as tribulações presentes, porque Ele de fato nos ama. Como sentir o amor de Deus? É exatamente nas maiores dores você olhar e dizer: não sei como eu suportei isto, não sei como eu estou suportando isto. É Ele, é o Senhor que te ama, é o Senhor que reage a partir das tuas lágrimas, do seu sofrimento, das suas angústias, dos seus medos, das suas aflições. É Ele. A força não vem de ti, a força vem do Senhor. A força vem pela força da tua oração. Por isso nos fala a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que deveria ou poderia ser uma xerox das nossas vidas. Diz aqui: sabeis que maneira procedemos dentre vós para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nosso procedimento não é contraditório como o procedimento lá do Antigo Testamento. Nosso procedimento é agradável, e quando assim o é, ele atrai as pessoas. Ele atrai, quando ele é agradável, ele atrai as pessoas, e não é para nós, é para Ele. Belíssima a carta de São Paulo, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Amados, muitas vezes nós fazemos muita confusão com a nossa vida cristã. Parece que pelo fato de nós sermos cristãos, nada nos acontecerá. Nada, porque eu sou cristão. Não é isso. Temos tribulações, sim, temos sim. Olhemos para os santos da igreja, olhemos quanto sofrimento muitos deles assim passaram para testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fora fácil, e nós fazemos muitas vezes uma grande confusão. Parece que nós somos os privilegiados de não passar por nenhuma tribulação. Porém, se nós estamos
seguros naquele que nos chamou, nós sabemos que vamos vencer. Nós sabemos que nossas lágrimas nunca serão em vão ao Senhor. E o Evangelho de hoje nos aponta mais uma decepção do Senhor, se assim eu posso dizer. Aqui mostra os fariseus ouviram dizer que os saduceus tinham feito calar, que Jesus tinha feito calar os saduceus. Olha que interessante. Os fariseus aqui são o lado religioso, a parte religiosa, intelectual, junto com os saduceus, que eram muito inteligentes, muito intelectuais, e aqui Jesus fez calar os saduceus. E aí os fariseus, olha, se eles são mais inteligentes do que nós, Jesus fez com que eles se calassem, não tivessem mais argumentos para enfrentá-lo. O que vamos fazer? Domingo passado nós vimos eles tentando aprontar para Jesus, perguntando sobre a moeda, se é possível, se era preciso pagar ou não a César. E agora eles vêm com mais uma outra, e aí coloca para Jesus a questão da experiência do mandamento mosaico. Moisés desceu com os 10 mandamentos. E aí diz, mestre, e é muito interessante como eles reconhecem a autoridade de Jesus e o chama de mestre. Não sei se estavam debochando, não sei, mas parece que eles estavam reconhecendo a autoridade de Jesus. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? E vocês sabem que quem agredisse a lei, quem descumprisse a lei, era condenado. A lei mosaica. E aí eles perguntam qual é o maior mandamento. E o mandamento que eles queriam que fosse agredido era o desrespeito ao sábado. Para os judeus daquele tempo, e ainda hoje nós o vemos assim, sábado era um dia que nada poderia ser feito, nada. Porém, Jesus muitas vezes, até um outro evangelho, Jesus diz que se um boi seu cai numa vala, você não vai lá no dia de sábado retirá-lo? Porque assim, mas se era um boi do mais pobre, que só tinha um, não podia. Quem tinha uma manada, ele ia lá tirar. Então, Jesus está muito atento, Jesus é muito atual. Ele se atualizava no seu tempo, diante de algumas situações lá fortemente existentes. E Jesus diz: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, amados filhos, o que nós precisamos entender aqui? Os fariseus, os judeus naquele tempo, criaram para o povo 613 novas leis. Desses 10, eles tiraram 613. Eu nem sei quantas leis tem o nosso país, deve tanta, né? Já até deve ter passado. Nenhuma delas vale nada mesmo, porque o país não é por falta de lei, mas é por falta de seguimento à lei. Bom, enfim, é um adendo. Mas eles tinham
criaram 613 leis. Se nós formos olhar os 10 mandamentos, para nós cristãos católicos em especial, nós lembramos do primeiro, do segundo, quando chega no terceiro, quarto, quinto, aí já não lembramos mais, né? Imagina ter que decorar 613 leis, e quando você agredia uma lei, você pagava, ou você era espancado publicamente, ou você pagava um tributo. Ora, com tantas leis, o mais pobre sofria, porque decorar 613 leis não era simples, e nem é hoje, e talvez não seja nem possível hoje. Porém, era mais um caminho daqueles falsos religiosos agredirem um povo de Deus, agredirem o mais pobre, o mais humilde. E aí, o mais pronto daqui é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amados, só a pessoa humana, só o ser humano precisa aprender a ser humano. Um cachorro, um cachorrinho, ele já nasce sabendo ser cachorro. As aves do céu já nascem sabendo ser ave. Daqui a pouco ele vai bater a asa. Só o ser humano precisa aprender a ser humano. Aprender. E aqui nós estamos falando do amor. O que é o amor? Como ele se depara em nós, como se dá o amor. O amor eros é o amor apaixonado, o amor carnal, se aprende. E aí nós vamos percebendo, amados filhos, o quanto nós precisamos aprender a amar. Será que nós sabemos amar? Será que de fato nós sabemos amar o outro? E o que é esse amor? Como se dá esse amor? É um exercício. Por isso Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus, a Ele prestarás culto, a Ele reconhecerás, tudo deve partir dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Deus, nada que eu tenho, nada que eu sou vem de mim mesmo. Eu não sou capaz de dar um fruto qualquer, eu não sou capaz de plantar ou colher sem ter plantado. Deus pode. E aí nós nos perguntamos: nós sabemos amar? Vocês acreditam em amor à primeira vista? Não existe. Não existe, porque o amor é uma experiência. Eu faço uma experiência contigo. Alguém à primeira vista pode ter sentido uma atração física, pode ter uma admiração com os olhos azuis iguais aos meus, né? Pode ter, mas amor não é possível. Amor se exercita a cada dia. E como eu aprendo a amar? Aprendo a amar suportando.
Quantas pessoas aprendeu a suportar um ao outro? Esposa aprende a suportar o esposo aprende a suportar a esposa. Isso é amor. Isso é verdadeiro amor, porque é um exercício que se dá nesse aprendizado. As crianças amam seus pais. Criança pequenininha, não, ela não sabe o que é amor. O que ela tem pelos pais é segurança. Ela sabe que eu tenho segurança, o abraço, a hora de comer. Ela sabe o que é proteção, mas ela não sabe o que é amor. Não sabe o que é amor. A gente pergunta: você ama mais papai ou mamãe? Que maldade, né? Que maldade, né? Você ama mais papai ou mamãe? O que ela vai dizer, provavelmente, a mamãe, pelo sentido de estar próximo todo dia, ela sente a proteção, mas amar a criança não sabe, porque ela está aprendendo a amar, aprendendo, é uma escola do amor. A nossa vida, todos nós somos alunos e somos professores, porque estamos exercitando o amor, aprendendo a amar. E quando eu suporto o outro, é porque eu aprendi a amar. Suportar é amor. Suportar o outro é amor. E aí nós vamos entendendo o que Jesus está nos falando aqui. E aí, mais uma vez, Jesus, que calou os saduceus, agora cala os fariseus, não contradizendo o que eles diziam, mas ensinando a praticar o verdadeiro amor. Ninguém ama se não cuida. Cuidado, zelo, amor é tudo isso. Por isso hoje a palavra de Deus quer nos ajudar a entendermos essa pedagogia de Jesus com os mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Seguir 613 leis, mas não amar, não seguir nenhuma. Compreende? Se nós não amamos, nós não entendemos Jesus. Não entendemos. E o amor de Jesus é o amor sacrificial. Por isso que a mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. O amor de uma mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, porque é um amor sacrificial. A mãe é capaz de se sacrificar pelos filhos. E aí, porque nós somos limitados, a palavra de Deus vai dizer: a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos. E se acontecer ter tal mulher, Deus se lembrará de vós, do seu amor. Então Deus corrige quando o nosso amor não é perfeito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.